Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre ponte retificadoras de onda completa. Ok? Vamos aprender como testar uma ponte retificadora e basicamente como ela funciona, ok? Bom, sabemos que a ponte retificadora pode ter essa aparência aqui integrada, né? Ela é composta por 4 diodos. Pode ser feita da forma discreta também, com 4 diodos ligados desta forma no esquema. Ok? Mas na maior parte das fontes de alimentação a gente já encontra ela na forma integrada, que pode ser assim, ó, de alta potência, com grande capacidade de corrente, ou menorzinha como essa aqui. Ok? Tem vários formatos, mas praticamente todas elas têm 4 terminais, 2 onde você entra com a tensão alternada e 2 onde vão sair a forma de onda contínua, né? O objetivo da ponte retificadora é converter a tensão alternada em contínua. Ou seja, a tensão alternada é aquela que alterna a polaridade, que tem tanto o semiciclo positivo quanto negativo. Quando ela é retificada, ela passa a ter só os semiciclos positivos, ok? Que se repetem na parte superior do gráfico conforme a frequência. Bom, depois disso, é óbvio, tem uma parte numa fonte de alimentação, normalmente uma parte de filtragem, um capacitor filtro, que vai retificar essa forma de onda e você vai ter a forma de onda contínua no formato retilíneo, ok? Mas antes desse formato, ou seja, sem esse filtro capacitivo, você tem a forma de onda pulsada. Ela é contínua pulsada, porque ela não é alternada, ela não tem semiciclo negativo. Quem faz isso são os diodos. A gente sabe que o diodo, por natureza, ele conduz quando está diretamente polarizado e não conduz, ele corta quando está reversamente polarizado. Usando essa característica, a gente tem a ponte retificadora que vai fazer esse trabalho. Normalmente, como eu comentei, com 4 diodos. Então a gente vai aprender aqui como testar uma ponte retificadora, né? Se ela tiver no formato de diodos, é muito simples, você vai testar diodo a diodo, ok? Mas integrado assim, com 4 pinos, a gente tem uma técnica aqui de distribuir e ter certeza de que ela está íntegra, que ela está funcionando, não está queimada, não está em curto ou não está aberta. Vamos aprender a testar com um multímetro e apresentar aqui na prática o funcionamento da ponte retificadora. Eu fiz uma ponte retificadora aqui com LEDs. A gente sabe que o LED nada mais é do que um diodo também, portanto ele também retifica, embora com corrente baixa não seja um componente ideal. Eu coloquei um LED aqui para a gente poder visualizar a retificação aqui, ou seja, o momento que os LEDs acendem quando ele conduz ou quando ele deixa de conduzir. Para isso eu vou usar um gerador de função com uma senoide e uma frequência bem baixa, para a gente poder visualizar, porque se eu colocar 60 Hz, eles vão piscar tão rápido que a gente não vai ver a retificação. Agora, diminuindo essa frequência, ainda uma senoide, né, a gente vai ver aqui a alternância entre os pares de LED. Então, basicamente, olhando aqui para o esquema, funciona assim. Aqui eu tenho minha corrente alternada, né? Quando ela está com semiciclo positivo aqui, ó, nesse ponto, esse LED aqui, esse diodo, ele vai conduzir, porque o anodo está aqui. Então eu vou ter a saída positiva aqui. Ok? Vai conduzir para cá. Para cá ele não conduz, porque aqui é o catodo não vai conduzir, eu estou positivo aqui. Nesse momento eu estou negativo aqui. Se eu estou negativo aqui, esse aqui conduz, e aqui eu tenho a polaridade negativa e aqui é positivo. Então vai sair sempre aqui, vai sair mais e menos. Positivo e negativo. Nesse semiciclo. Agora se eu inverter e agora eu tenho negativo aqui em cima, o que vai acontecer? Esse não vai conduzir mais, mas o negativo conduz para cá. Então aqui continua negativo, ok? Por outro lado, na outra ponta, vai ser positiva. Então ele não vai conduzir para cá, porque aqui é o catodo, e aqui é o anodo, vai conduzir para cá, e aqui vai ser positivo. Portanto, a saída vai ser sempre positiva e negativa, tanto no semiciclo positivo quanto no negativo. Essa é a função dos 4 diodos. Então eles vão trabalhar em pares, vão trabalhar esses dois num semiciclo e esses dois no outro semiciclo. Isso que a gente vai ver aqui na prática. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay também faz montagem de placas a partir de $30, 10 placas com até 20 tipos diferentes de componentes. Tanto você fornecendo os componentes, como eles fornecendo os componentes, obviamente aí o valor vai ser incluído, o valor dos componentes. Vale a pena checar, porque é uma experiência interessante para quem quiser montar um novo projeto, um novo protótipo e ter uma qualidade profissional, ok? Voltando para o nosso vídeo. Ok? Vou ligar aqui para a gente já perceber esse funcionamento. Vou ligar uma senoide 2 Hz, ok? Liguei. Com 2 Hz,
ou seja, 2 vezes por segundo, a gente vê aqui claramente que esses dois acendem, apagam. Quando esses aqui apagam, esses aqui acendem. Ok? Os verdes não estão com muito boa luminosidade, não. O vermelhinho está melhor. Mas creio que dê para ver. Vou aproximar um pouquinho. Tá lá. Os dois vermelhos acendem juntos, os dois verdes acendem juntos. Ok? Vou cair essa frequência para 1 Hz. Para a gente ainda ver mais lento ainda. Olha, agora a gente vê claramente, ó, os dois vermelhos, os dois verdes, os dois vermelhos, os dois verdes. Tá aí a retificação. Ok? Esses dois conduzindo, depois esses dois conduzindo. Eles ficam intercalando. Tá? Agora, se eu colocar uma frequência alta, tipo 60 Hz, que é a frequência da rede, olha o que vai acontecer. Fica tudo aceso. Porque eles estão com uma frequência de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. A gente não consegue ver o LED apagar. 10 Hz, eu acho que a gente já vê alguma coisa. Vamos botar aqui 10 Hz, olha. Extremamente rápido. Também não dá para ver, mas dá mais ou menos para perceber que esses estão juntos, esses dois estão juntos. A gente consegue perceber a partir de frequências menores. 5 Hz, está um pouco melhor. 2 Hz, que eu coloquei no início, a gente vê claramente que eles intercalam, ok? Então esse é o funcionamento da ponte retificadora. Com isso a gente aprende a fazer o teste agora, direto, com o multímetro, ok? Então vamos lá, deixa eu escolher aqui uma ponte, nós vamos botar aqui o multímetro na função de diodo, qualquer multímetro, ok? Função de diodo, tá lá na função de diodo. As pontas de prova. E vamos escolher uma ponte. Deixa eu ver uma que tem aqui a identificação do positivo e negativo. Essa daqui, por exemplo. Tem aqui, ó. A gente vê aqui. Normalmente elas identificam o positivo, o negativo e a entrada AC. Esses dois pinos do meio eu entro com a corrente alternada. Aqui sai já a corrente contínua positivo e aqui sai negativo da corrente contínua. Então a técnica é a seguinte, vamos lá. Vou tentar deixar aqui numa posição que a gente veja. Primeira coisa, eu vou fazer um teste aqui do ponto positivo. Eu vou colocar a minha ponta de prova negativa, porque aqui no ponto positivo, repare, se eu colocar aqui o meu ponto positivo, no meu ponto positivo a minha ponta negativa, ele vai conduzir para este LED, né? Vai conduzir para cá, ok? Então eu vou fazer a condução assim, negativo aqui, no primeiro pino à esquerda, que é o positivo, e com o primeiro pino alternado, aqui logo ao lado, ele deve conduzir e marcar a tensão de condução, 0,5 volts. Se eu inverter, ele não vai conduzir. Inverti, ele não conduziu. Do outro lado, onde tem a saída negativa, eu boto a ponta de prova positiva e vejo com a minha negativa logo ao lado na alternada. 0,49, quase igual, conduziu. Se eu inverter, não deve conduzir. Ok, até isso tudo bem. Próximo passo. Entre os dois terminais AC, eu vou medir do positivo para o negativo aqui. Não deve conduzir. E inverter, não deve conduzir. Ou seja, eu estou medindo daqui para cá. Não conduz em nenhum sentido, porque os diodos aqui bloqueiam nos dois sentidos. Não deve conduzir em nenhum sentido entre a entrada alternada, tá? E finalmente, entre as extremidades, ou seja, entre o positivo e o negativo, ele vai conduzir num sentido com o dobro da tensão de queda do diodo. Ou seja, se ele mediu 0,4, 0,5, ele vai medir alguma coisa entre 0,9, perto de 1 volt, no sentido direto, de polarização direta, ou seja, com a minha ponta de prova negativa na saída positiva. 0,9 exatamente, ou seja, o equivalente a 2 quedas de diodo. Se eu inverter, não deve conduzir nas duas extremidades. Não conduz, ok? Então, recapitulando, para ficar simples. Os dois primeiros pinos aqui, positivo e o alternado, conduz num sentido e não conduz no outro. Do outro lado, entre o negativo e o alternado próximo, conduz num sentido e não conduz no outro. Não conduz. Entre os alternados, entre os dois pinos alternados, não conduz nem num sentido nem no outro.
e entre a saída positiva e negativa conduz com o dobro da tensão num sentido e não conduz nada no outro. Fazendo esse teste, passando por essas etapas, a ponte retificadora está perfeita e em excelente estado. Ok? Então o teste é simples e facilmente explicável por aqui. Ok? Por que, por exemplo, na corrente entre o positivo e o negativo, ele vai conduzir com o dobro, quando diretamente polarizado, com o dobro da tensão da queda de diodo? Porque, repare, se eu polarizar aqui diretamente polarizado, ou seja, se eu puser, na verdade, aqui o negativo, né, porque aqui é catodo, os dois lados são catodos, tá vendo? Então eu vou botar negativo aqui, ele vai conduzir até aqui, ok? Vai conduzir para cá, e aqui ainda continua negativo, vai conduzir para cá, ou seja, queda de 2 diodos. Então quando eu medir daqui para cá, ele vai ter essa queda. Se eu conduzir de outra forma, por exemplo, colocar positivo, ele não conduz, porque ele não conduz nem para cá e nem para cá. Porque aqui, colocando positivo, aqui é catodo, não adianta, eu tenho que botar o negativo aqui, ele vai conduzir para os dois. Tá? Então por isso que a tensão de queda é dupla quando eu meço entre as saídas positiva e negativa. E ela é zero, ela não conduz em nenhum sentido se eu medir daqui para cá, entre as entradas alternadas. Tá? Porque se ele, tudo bem, se ele é positivo ele conduz até aqui, mas aí depois ele não conduz para cá. Na outra sentido ele já não conduz para cá. Então você não vai conseguir fazer com que ele conduza em nenhum sentido entre as entradas AC. Ok, pessoal? Então esse é basicamente o teste que a gente faz, é bem simples, um teste feito com multímetro, tá? Na escala de diodos é o ideal, justamente para a gente até poder medir essa queda. E basicamente isso se repete com qualquer formato de ponte retificadora, desde que você localize onde estão os pinos, positivo ou negativo, geralmente ficam identificados na própria ponte. E entradas alternadas, né? Onde eu tenho entrada alternada, né? No caso aqui, essa aqui, são esses dois pinos do meio, positivo e negativo nas extremidades. Ok? Fazendo isso, você comprova que a sua ponte retificadora está funcionando. Muitas vezes você consegue fazer esse teste na placa, tá? Porque atrás ali tem um transformador, antes tem um transformador normalmente, e adiante tem a carga, né? Normalmente um capacitor e o resto da fonte. Muitas vezes é possível fazer esse teste com o componente na placa. Se não for possível por algum outro tipo de situação ou circuito, você precisa remover para medir. Mas a maioria das vezes você testa assim na placa e confirma que ela está boa e que ela não é o problema da sua fonte. Ok, pessoal? Bom, é um vídeo curto, basicamente para comentar sobre pontes retificadoras, como funciona e como testá-las, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.